Joe Han é um caçador de baixo nível que foi enganado por Tai Jin Kwon a aceitar uma missão que não poderia sobreviver. Agora, ele se vê com sua equipe massacrada por um monstro cobra. E ele é o próximo. Para seu crédito, ele luta bravamente, mas sua força não é suficiente e sua espada quebra. Apesar de tentar evitar ser devorado, a cobra morde suas pernas, e nesse momento, ele sabia que estava acabado. Ele consegue se arrastar para longe da cobra e tenta pegar sua espada quebrada para continuar lutando, mas a cobra se levanta primeiro e está prestes a acabar com ele. Justo antes de morder sua cabeça, ela congela na frente dele, como se o tempo tivesse parado. Joe Hyun ouve uma voz em sua cabeça, zombando de sua situação desesperadora, pois não importa o que ele faça, vai morrer. Ele reconhece a voz como a de um artefato e pede ajuda para se livrar do monstro cobra. Mas a voz diz que não pode ajudar, pois suas pernas já foram comidas, e ele está perdendo muito sangue, então não vai sobreviver por muito tempo. E mesmo que ele conseguisse estancar o sangramento, como ele pretende sair desse túmulo? Certamente não vai conseguir andar. Diz que é uma pena que alguém com tanto potencial acabe morrendo aqui. Mas Joo Hyun diz que não chegou a esse ponto porque quis. Ao relembrar sua vida, só pensa em se vingar de Tae Jun Kwon. Ver Joo Hyun tão cheio de raiva e sede de vingança, mesmo à beira da morte, diverte o artefato. Então decide que pode valer a pena ajudá-lo, e concorda em lhe dar seu poder, revelando sua verdadeira forma como um corvo. Diz para ele reivindicar o trono do verdadeiro rei, se achar que é capaz, e depois disso, voa direto para o corpo de Joo Hyun. No instante seguinte, Joo Hyun se vê em uma delegacia, e uma das primeiras coisas que nota é que suas pernas estão de volta, o que o confunde muito. Mas não tão confuso quanto o fato de que ele não está mais no túmulo. Ele ainda está se perguntando o que está acontecendo quando o policial à sua frente diz para ele se sentar e responder rápido às perguntas, porque eles querem sair a tempo para a festa de Ano Novo. Ao ouvir isso, Joo Hyun olha para o calendário. E para seu choque, diz que o ano é 2025. Mas isso não pode estar certo, porque pelo que ele se lembra, 2025 foi há 15 anos. Ele começa a se perguntar se é realmente possível que ele tenha voltado no tempo. Mas nesse momento uma mulher se aproxima e começa a gritar com ele por estar desperdiçando o tempo deles. Joo Hyun sente que reconhece o rosto dela de algum lugar, e quando olha e vê o filho dela com um grande sorriso, finalmente lembra do que se trata. O garoto basicamente tentou provocá-lo para uma briga, e antes que Joo Hyun pudesse fazer algo, o garoto caiu no chão e fingiu que foi atingido. Depois disso, a mãe do garoto o arrastou para a delegacia. Joo Hyun tenta lembrar como essa situação foi resolvida da última vez, e se recorda de que a mãe exigiu um valor de indenização absurdo, e ele foi forçado a se ajoelhar e implorar por perdão, só para que ela reduzisse o valor, porque na época, ele não tinha dinheiro. A mãe começa a ficar impaciente, pois Joo Hyun está olhando para o nada há um tempo. Então, ela levanta a mão e está prestes a dar um tapa nele, mas de repente, os anos de intenso treinamento de combate de Joo Hyun entram em ação diante da ameaça, e ele consegue segurar o braço dela antes que ela o atinja. Isso choca todos ali, inclusive ele. Ele não achou que seu corpo conseguiria se mover tão rápido nesse momento, mas, passando disso, ele grita para ela parar, porque todos sabem que o filho dela foi quem começou a briga. No entanto, ela está aqui exigindo uma compensação absurda por aquele garoto mimado. O menino ouve Joo Hyun chamá-lo de mimado e fica bravo. Então, ele parte para cima dele, mas as habilidades de Joo Hyun entram em ação novamente, e antes que o garoto possa socá-lo, ele o derruba com um golpe de judô. Fazer isso confirma definitivamente para Joo Hyun que ele manteve todas as habilidades de combate que desenvolveu ao longo dos anos. E se tudo seguir o mesmo caminho da última vez, ele deve conseguir mudar sua sorte. No entanto, um momento depois, ele volta à realidade e percebe que acabou de derrubar o garoto no meio de uma delegacia. Então definitivamente vai se meter em problemas por isso. Alguns minutos depois, Joo Han está trancado em uma cela enquanto a mãe grita sobre ele ter batido em seu filho, e ele poderia ter argumentado legítima defesa para evitar ser preso. Mas ele realmente não se importa, pois em alguns dias, assim que os artefatos aparecerem,
o mundo se tornará um deserto sem lei. Então, ter uma ficha criminal não vai significar muito. Além disso, comparado a tudo que passou em sua vida anterior, passar algumas horas em uma cela é praticamente nada. Pelo que Ju Hyun se lembra, este ano, terremotos violentos começarão a acontecer em todo o mundo, e estruturas chamadas túmulos surgirão, e esses túmulos conterão artefatos com imenso poder. Como resultado, pessoas de todo o mundo se aventuraram nos túmulos em busca desses relicários. Por sorte, Jo Hyun foi uma dessas pessoas e conseguiu encontrar um artefato em um túmulo após muito esforço, achando que seria seu passaporte para uma vida boa, já que escavar relicários era muito lucrativo. Mas ele deveria saber que não seria tão fácil, pois logo depois, grandes corporações começaram a monopolizar as masmorras, impedindo que qualquer um além delas tivesse acesso aos relicários, e depois vendiam esses relicários por milhões em leilão. No começo, as pessoas tentaram lutar contra as corporações, pois não era justo que elas excluíssem todos dos túmulos. Mas com o poder militar que tinham, ninguém conseguiu desafiá-las. Para a maioria, esse foi o fim dos sonhos de explorar túmulos, mas Ju Hyun foi uma exceção. Graças às suas habilidades, foi recrutado por Tai Jin-kwon, o presidente da TKBM, um grande monopolizador de masmorras. Ele pôde continuar explorando, mas teve que fazer todo o trabalho sujo de Taijin, contrabando, roubando e matando por relíquias só para encher os bolsos dele. Ele suportou isso porque achava que era sua única chance de ter uma vida melhor. No entanto, acabou caindo em uma armadilha no último túmulo que explorou. Ele não quer que isso aconteça de novo, então precisa se preparar para aproveitar os túmulos enquanto ainda pode. Então, vê luzes brilhantes na sua frente. Jo Hyun percebe que isso deve ser obra de uma relíquia, e acha que é aquele corvo que encontrou antes de morrer. Ele se levanta e grita para que se mostre. Nada aparece, mas agora seu painel de sistema mostra uma barra de progresso, indicando que ele está a 1/4 do caminho para desbloquear uma habilidade de espionagem. A missão diz que ele pode detectar tudo ao seu redor em um raio de 1 metro. Hyun ainda acha que o corvo está por trás disso e pede para parar de tratar sua vida como um jogo. Então, a tela muda e informa que ele precisa desbloquear as 4 habilidades básicas que todos os exploradores de túmulos precisam. Jo Hyun percebe que é o único que pode ver o painel e agora que presta atenção, vê tudo em um raio de 1 metro com clareza. Os menores detalhes se destacam. Ele lembra que essa habilidade veio da relíquia do arqueólogo que encontrou em sua vida passada. Embora a relíquia tenha sumido, a habilidade parece ter permanecido. E como diz que ele está apenas 1/4 do caminho na missão, isso significa que ainda faltam 3 habilidades para desbloquear. Então, alguém vem buscá-lo da cela. É Jeon-woo, um detetive que era amigo de Ju Hyun. Ele ouviu sobre o que aconteceu e conseguiu libertá-lo, provando que o garoto era um golpista em série. Jo Hyun foi uma das poucas pessoas que realmente se importou com ele até o fim. Jo Hyun fica feliz em vê-lo novamente após sua vida difícil. Enquanto voltam da delegacia, Ju Hyun pergunta a Jeon-woo se ele ouviu algo estranho acontecendo ultimamente. Mas vai ser ruim se eles realmente o matarem. Porém, Park está tão irritado que não se importa. Ju Hyun não se preocupa com a faca, pois sabe lidar com isso, mas o que o preocupa é que a faca é um artefato, e ele não faz ideia de como Park conseguiu. É possível que alguns artefatos tenham escapado para a sociedade, e isso é algo que ele terá que ficar de olho. Mas agora, como é só Park com a faca, ele não se preocupa, porque roubá-la dele vai ser fácil. Park avança em Ju Hyun e tenta cortá-lo. Mas Jo Hyun desvia de todos os ataques e desarma Park em menos de 10 segundos. Agora que está com a faca, ele decide mostrar a esses caras o que um artefato pode fazer. Ao ativar a faca, seu corpo se fortalece, permitindo que veja os pontos fracos dos oponentes e aumentando sua velocidade e agilidade. Com esse impulso, ele avança e corta os capangas de Park várias vezes antes que eles consigam reagir. Claro, ele se certificou de evitar órgãos vitais, pois não queria matá-los. Mas o fato de Ju Hyun estar disposto a atacá-los assusta tanto o grupo que eles não querem mais lutar. No entanto, Ju Hyun não vai deixá-los escapar assim tão fácil, então ele os rouba.
Um tempo depois, Park liga para sua irmã para contar o que aconteceu. Mas ela acha difícil acreditar que Joo Hyun seria capaz de vencer 3 pessoas sozinho e ainda roubar depois. Park começa a contar sobre as coisas estranhas que Joo Hyun fez, incluindo como ele começou a se mover muito mais rápido depois de roubar a faca. Mas ela não está muito interessada nos detalhes e só pergunta a Park quanto Joo Hyun conseguiu roubar. Park diz a ela que Joo Hyun roubou todo o dinheiro da conta dele, além da faca e da estátua de Buda que ele tinha. E sua irmã não se importa muito com essas outras coisas. Mas ela surta ao ouvir que Joo Hyun pegou a estátua de Buda, porque aquilo era muito importante, e grita para Park encontrar uma maneira de recuperá-la. Na manhã seguinte, Joo Hyun vai a uma loja de penhores para vender a estátua. Mas, para sua decepção, ele descobre que é basicamente uma peça de lixo barato, então não vale muito. Ele começa a se perguntar por que Park estava carregando algo tão inútil. Mas, nesse momento, seu painel do sistema se abre e ativa sua habilidade de espionagem, permitindo que ele analise a estátua e descubra que há algo escondido dentro. Joo Hyun começa a mexer mais na estátua e, após um pouco de investigação, um compartimento secreto se revela, do qual cai um pequeno saquinho do tipo Walter White no chão. Joo Hyun imediatamente reconhece o que é, e deduz que isso significa que toda a galeria de arte que a irmã de Park possui deve ser uma operação de tráfico de drogas. Então, ele decide ligar para Jeong-woo. Um tempo depois, a irmã de Park está em seu escritório, fazendo uma ligação para seu chefe para tentar explicar como perdeu uma das amostras de droga. Mas, de repente, a polícia invade com Park algemado, e eles estão lá para prendê-la porque já concluíram que isso é uma operação de drogas. Ela tenta se safar da situação, alegando que a polícia não tem provas que a liguem a drogas, e conta com o fato de que todos os seus armazéns estão trancados com senhas seguras, então não há como a polícia ter conseguido entrar para encontrar as drogas. No entanto, infelizmente para ela não considerou que, como Joo Hyun trabalhou para ela por muito tempo, ele conhece todos os códigos de acesso dos armazéns, então conseguiu desbloqueá-los. E a polícia encontrou um monte de drogas escondidas dentro do arco que ela tinha em armazenamento, o que é mais do que suficiente para colocá-la atrás das grades por muito tempo. Como resultado de sua ajuda para desmantelar a rede de tráfico, Joo Hyun recebe uma recompensa de 10 milhões de ienes, e ele fica bem feliz com isso. Como cobre o capital inicial que ele precisará para começar suas escavações, ele planeja começar a trabalhar nisso amanhã. Mas enquanto ele está voltando para casa, fica chocado ao descobrir que seu apartamento desapareceu completamente porque uma estrutura gigante surgiu bem em cima dele. Joo Hyun não se preocupa muito com suas coisas, mas sim com o fato de que uma tumba já apareceu neste país, e ele não esperava que isso acontecesse tão cedo. Enquanto isso, na base da tumba, uma mulher chamada Linda Walker, dos Estados Unidos, acaba de chegar ao local e está dizendo à sede que tiveram sorte com essa, pois parece que o governo deste país ainda não percebeu o quão valiosas são as tumbas. Então, deve ser fácil para eles reivindicar o tesouro. No entanto, enquanto ela diz isso, percebe um homem chamado Rui por perto, e os dois parecem se conhecer porque, assim como Linda, Rui é um dos poucos que sabem sobre tumbas, e ele não planeja deixar uma oportunidade como essa escapar. Ter pessoas que conhecem tumbas por perto torna o plano de Joo Hyun várias vezes mais difícil do que já era, mas ele ouve Linda mencionar que seu grupo está trazendo explosivos para tentar arrombar a entrada. E com base nisso, Joo Hyun pode perceber que as pessoas ainda não descobriram como lidar com tumbas corretamente, e ele planeja aproveitar isso para limpar a tumba antes que eles tenham a chance de vê-lo. Joo Hyun encontra uma seção de glifos da tumba que ele prevê que levará à entrada, então começa a segui-los. Os glifos da tumba são basicamente a linguagem dos artefatos, e os artefatos adoram escrever sobre si mesmos. Então, se você prestar atenção ao que os glifos dizem, deve ser capaz de descobrir exatamente como limpar qualquer tumba. Joo Hyun eventualmente encontra a seção que deve ser a entrada principal, então ele pega sua faca e corta a coluna para abrir a tumba, e ao fazer isso, o chão começa a tremer e uma luz ofuscante irrompe do solo. Rui e Linda veem isso acontecer, e ficam absolutamente atônitos,
pois nenhum deles jamais viu algo assim acontecer com uma tumba antes, mas não estão dispostos a perder a oportunidade de reivindicar o artefato. Então ambos pulam sem hesitar antes que o portão se feche. Enquanto isso, dentro, Ju-hyun já chegou à área principal da tumba, e pelos glifos, conseguiu descobrir que esta se baseia na história do menino, que deixou seu machado cair no rio e foi oferecido um de ouro e um de prata em troca. Então ele tem uma boa ideia de como deve passar pelo teste. Ele começa jogando sua faca na água, e ao fazer isso, uma cobra gigante emerge, perguntando quem perdeu mais um tesouro em seu lago. Ju-hyun chama sua atenção, e assim que a cobra o vê, inicia o teste e abre a boca para revelar duas facas, perguntando a Ju-hyun qual delas é a dele. Ju-hyun sabe que a armadilha desse teste é que, se ele aceitar a de ouro ou a de prata sabendo que não é a dele, a cobra vai comê-lo. Então ele admite que nenhuma das lâminas é dele, e a cobra o elogia pela honestidade antes de puxar a verdadeira faca de Ju-hyun. Segundo a lenda original, após confirmar que essa realmente é sua faca, a cobra deveria recompensá-lo com as armas de ouro e prata. Mas Ju-hyun não quer fazer assim. Então, em vez de confirmar que a faca é sua, ele a pega e corta a boca da cobra. A cobra grita de dor e pergunta o que Ju-hyun pensa que está fazendo, já que estava prestes a passar no teste. Mas Ju-hyun diz que não confia em nada que as relíquias dizem. Afinal, mesmo que ele jogasse o jogo e passasse o teste da cobra da maneira certa, ele tem certeza de que qualquer recompensa que a cobra oferecesse o transformaria em um assassino insano. A cobra não consegue acreditar que Ju-hyun realmente sabe sobre sua maldição secreta, mas Ju-hyun se lembra que em sua vida passada, a relíquia da cobra foi obtida por aquela mulher americana, que acabou se tornando uma serial killer por causa disso. Então, ele não vai deixar isso acontecer com ele também. Jo-hyun então salta no ar e apunhala a cobra bem na cabeça, ordenando que ela admita a derrota e termine isso rapidamente. A cobra se recusa a desistir e deixar Jo-hyun reivindicá-la. Então, Jo-hyun enfia a faca ainda mais fundo e diz que ela não tem escolha. A cobra começa a se debater de dor e tenta se livrar de Jo-hyun, mas ele se recusa a soltar. Existem duas maneiras de um caçador de tumbas obter uma relíquia: tendo uma alta afinidade e fazendo a relíquia concordar em se juntar a ele, ou usando domínio e basicamente derrotando a relíquia até que ela seja forçada a obedecer. A maioria dos caçadores tenta ganhar o máximo de afinidade possível, pois é a maneira mais fácil de conseguir uma relíquia ao seu lado sem uma luta. Mas, tendo aprendido sobre a verdadeira natureza das relíquias em sua vida passada, Ju-hyun não tem intenção de tentar se dar bem com as relíquias. A cobra continua tentando ao máximo se afastar de Ju-hyun, mas não adianta, e logo a cobra perde a força para lutar e é forçada a se submeter a Ju-hyun, se transformando na relíquia do machado de ouro e prata. Ele conseguiu escavar essa tumba. Jo-hyun agora desbloqueou 3 de suas 4 habilidades de caçador de tumbas, então só precisa de mais uma. Mas ele não sabe como fazer isso. Ele está prestes a começar a procurar informações, mas nesse momento, recebe uma notificação de que ganhou o título de abusador de relíquias, e como resultado, seu domínio aumentou. Mas sua afinidade também foi reduzida. Jo-hyun não se importa com a redução da afinidade, mas odeia o fato de ser chamado de abusador. Então ele grita com o sistema por fazê-lo parecer mal. Nesse momento, Jo-hyun ouve passos se aproximando e não quer ser visto aqui. Então ele imediatamente se esconde, enquanto Linda e Roo-hyun entram na sala do chefe. Roo-hyun está animado e se aproxima do lago antes de jogar uma relíquia na água, para que possa começar o teste. Linda pergunta o que ele está fazendo. Então Rui explica que o profeta e seu grupo disseram que tudo o que ele precisava fazer era jogar uma relíquia no lago para começar, mas nada está acontecendo agora. Linda fica surpresa ao saber que o grupo de Rui realmente tem uma relíquia profética, mas nesse momento, toda a caverna começa a tremer, e parece que vai desabar. Então, Linda e Rui correm para escapar antes de serem enterrados vivos. De volta à cidade, os capangas de Park estão todos no escritório, em pânico porque não sabem o que fazer agora que Park e sua irmã foram presos. Não há como eles gerenciarem o negócio sozinhos, e não sabem como ganhar dinheiro de outra forma, então começam a xingar Ju-hyun por causar tudo isso.
No entanto, nesse momento, Kureha recebe uma ligação de Ju-hyun, e todos entram em pânico porque têm medo de Ju-hyun após a surra que ele deu a eles da última vez. Mas ainda assim, eles atendem, porque também têm medo do que ele pode fazer se não atenderem suas chamadas. Mas Ju-hyun imediatamente grita com eles por demorarem tanto para atender e ameaça bater neles por isso. Ele diz que tem um pequeno recado que quer que eles façam para ele em Midas. Mas quando Korea ouve a palavra Midas, ele entra em pânico porque se lembra de que Midas é a maior casa de leilões do mundo, localizada em Las Vegas, e se Ju-hyun conseguir entrar lá, ele deve ser capaz de descobrir o que Tae-jun está fazendo agora. Ele pede que eles vão ao leilão deste mês e fiquem de olho em um homem que usa o nome Jack Kamen, já que ele sabe que esse era o nome de Tae-jun. Mas Korea pergunta como eles devem chegar a um evento tão de alto nível. E Ju-hyun diz que ele vai ter que descobrir isso por conta própria. Claro, Ju-hyun vai pagar bem pelo trabalho, então as despesas não serão um problema. E ele não está realmente dando a eles uma escolha aqui, já que ou eles fazem o que ele diz, ou ele os espanca até a morte porque não esqueceu todas as vezes que eles o intimidaram com Park. Na manhã seguinte, Ju-hyun compra todo o equipamento que vai precisar para sua próxima invasão de tumba, mas ao sair da loja, acaba esbarrando em Rui. Ele fica surpreso ao vê-lo aqui, mas se Rui está por perto, isso deve significar que outra tumba está prestes a aparecer, porque Ju-hyun se lembra de que nessa época, o grupo de Rui tinha um artefato profético que poderia informá-lo sobre coisas assim com antecedência. Ele também nota que Rui parece ter um artefato, e não tem certeza do que ele faz, mas vai roubá-lo de qualquer forma. Para criar uma distração, Ju-hyun espirra sua bebida em Rui, e enquanto finge ajudá-lo a se limpar, ele rouba o artefato. E antes que Rui tivesse a chance de perceber que algo estava errado, o chão começa a tremer enquanto a tumba se manifesta. Então Ju-hyun sai correndo, deixando Rui confuso. Mas um momento depois, ele recebe uma ligação da HQ avisando que uma nova profecia chegou. Eles queriam que ele tomasse cuidado, pois a mesma pessoa que o venceu na tumba anterior está por perto novamente. Ao ouvir isso, Rui percebe que a pessoa em questão deve ser Ju-hyun. Enquanto a tumba se manifesta, dezenas de espadas começam a aparecer do nada, e em pouco tempo, Ju-hyun e um monte de pessoas aleatórias se veem presos no coração da tumba. Ju-hyun sente imediatamente uma aura maligna ao seu redor, então percebe que a relíquia dessa tumba deve ser particularmente perigosa. A família Muramasa era uma família de ferreiros de espadas no Japão antigo, e suas espadas eram conhecidas por sua excepcional afiação. Mas enquanto isso trouxe fama à família no início, também levou à sua ruína, pois foram mortos pelas próprias espadas que criaram. Pelo que parece, a relíquia que ele procura deve ser a espada usada para exterminar a família, mas encontrá-la não será fácil com tantas duplicatas por aqui. E além disso, o sistema de repente aparece com um aviso, alertando que a energia dentro dessa tumba é corrosiva e já começou a danificar sua pele. Então, se Ju-hyun ficar aqui por muito tempo, ele sofrerá ferimentos ainda piores. No começo, ele não acha que isso será um grande problema, já que tudo o que precisa fazer é encontrar a relíquia o mais rápido possível e sair daqui. Mas isso acaba sendo muito mais difícil do que ele pensou, já que esse lugar é absolutamente imenso. Ele achou que teria vantagem na busca por relíquias, já que o Machado Dourado tem uma habilidade que permite ressoar com outros artefatos. Mas nesse ritmo, ele nunca conseguirá se aproximar o suficiente para localizar sua posição. Ele gostaria de ter apenas esperado e seguido aquele cara para que ele pudesse levá-lo até a relíquia. Mas nesse momento, Ju-hyun ouve os gritos de várias pessoas próximas. Ele corre para ver o que está acontecendo, e é quando encontra um grupo de civis presos em um buraco, com uma delas possuída por uma espada amaldiçoada. Ela provavelmente continuará atacando as pessoas até que todos estejam mortos, se ele não fizer algo logo. Mas aquelas pessoas não acabaram lá embaixo sozinhas. Então Ju-hyun assume que Roo-hye deve ter sacrificado elas para progredir na tumba. Para confirmar sua teoria, ele grita para o fundo do buraco e pergunta às pessoas se um cara suspeito as empurrou para lá. E um dos homens lá embaixo diz que foi exatamente isso que aconteceu. E então, depois que ele as empurrou, aquela ponte apareceu do nada.
Por enquanto, Ju-hyun decide ajudar a resgatar as pessoas, para que elas possam mostrar a ele qual caminho Rui seguiu, e para isso, ele decide testar o artefato de corda que pegou de Rui mais cedo. E como um bônus, o ato de roubar Rui mais cedo rendeu a Ju-hyun uma habilidade de destreza, que era a habilidade final necessária para seu pacote inicial de caçador de tumbas. Ele mal pode esperar para ver o que vai ganhar quando terminar aqui, mas primeiro, precisa lidar com essa confusão. Então ele desce para o buraco, e quando a garota se vira para atacá-lo, Ju Hoo-hyun a enfrenta com sua faca. Ele poderia vencer essa luta facilmente, mas não quer machucá-la, pois sabe que ela é apenas uma vítima da maldição da tumba. Então, em vez de cortá-la, Ju-hyun usa a corda para amarrá-la, e uma vez que ela está completamente restrita, ela finalmente sai da maldição. Agora que ela foi cuidada, Ju-hyun se vira para as outras pessoas e pergunta se alguma delas viu em que direção Woo-hyun foi, e um homem viu ele seguir por aquele caminho e entrar em uma caverna, e Ju-hyun acredita que Woo-hyun deve estar indo direto para a localização da relíquia. Justo então, a garota que Ju-hyun amarrou chama por ele e pergunta se ele pode soltá-la agora, porque essa corda é muito estranha, e já que ela voltou ao normal. Ju-hyun não vê razão para mantê-la restrita, então diz a corda para soltá-la, e ela lentamente retorna ao seu pulso, embora relutante. Enquanto isso, do outro lado da tumba, Rui está a caminho de encontrar a espada Muramasa, e ele diz que está feliz por ter se livrado de todas aquelas testemunhas enquanto teve a chance, porque agora, tudo o que precisa fazer é pegar a espada, e então poderá sair daqui e encontrar Ju-hyun, para que possa se vingar por ter ousado enganá-lo. No entanto, apesar de todo o seu riso maníaco, mesmo depois de procurar por um tempo, ele ainda não conseguiu encontrar a verdadeira Muramasa, pois há toneladas de espadas quebradas duplicadas por aqui, e ele não tem ideia de como a verdadeira deve parecer. Ele passou tanto tempo procurando aqui que Ju-hyun e as outras pessoas conseguiram alcançá-lo, e no segundo em que as pessoas avistam Woo-hyun, todos se juntam e começam a atacá-lo. Woo-hyun implora para que parem, mas a multidão está muito frenética para se importar. E enquanto continuam a espancá-lo, ele começa a se perguntar como isso poderia estar acontecendo, já que nenhuma dessas pessoas deveria ter conseguido escapar daquele buraco. Mas então ele vê Ju-han olhando para ele com um grande sorriso no rosto, e finalmente entende que foi ele quem estava por trás de tudo isso. Como Ju-han sabe que a relíquia deve estar por aqui, ele ativa seu machado e o usa para escanear a área para encontrar Muramasa, e não demora muito para localizá-la. Mas quando ele a pega, de repente ouve a voz do machado parabenizando-o por encontrá-la, e dizendo que, para reivindicar seu poder, Jo-hyun precisará molhar a lâmina com o sangue de 10 humanos. Jo-hyun ri e pergunta se esse é o teste aqui, e Muramasa confirma isso, dizendo que o sangue humano é a única coisa que pode satisfazê-lo. Então ele diz para Ju-hyun se apressar e matar aqueles humanos ali. Mas Ju-hyun se recusa e começa a usar dominação para forçar Muramasa a se submeter. Muramasa tenta reagir, mas Ju-hyun é forte demais, e logo Muramasa é forçado a reabsorver todas as suas cópias e se restaurar sob o comando de Ju-hyun. Jo-hyun então ajuda as pessoas a escapar do buraco, como prometeu, mas ao subirem, ele nota uma figura familiar tentando sair com eles. Ele agarra Woo-hyun e diz que ele não vai a lugar nenhum. Woo-hyun percebe que está completamente à mercê de Ju-hyun, então começa a tentar convencê-lo a deixá-lo ir, e oferece uma boa palavra com seu governo para que Ju-hyun seja bem compensado. Ele até oferece trazer a relíquia da profecia para Ju-hyun, e Ju-hyun pergunta como ele pretende fazer isso se a relíquia só pode ser usada pelo seu dono. Mas Rui diz que há uma empresa que pode cuidar disso para ele. Ao ouvir ele mencionar uma empresa que apoia caçadores de tumbas, Ju impressiona Rui por mais informações. E quando descobre que a empresa em questão é a TKBM, de Taijin, ele já ouviu tudo o que precisava e chuta Rui no estômago, fazendo-o cuspir um bocado de sangue. Ele então pega a corda e deixa Rui no buraco para encontrar seu destino, antes de ordenar a Muramasa que selasse a tumba, enterrando Rui sob um monte de entulho enquanto todos os outros conseguem sair vivos. A história oficial que as notícias estão divulgando é que tudo foi causado por um terremoto comum,
Mas muitos sobreviventes relatam ter visto inúmeras espadas aparecendo nas paredes, além de um homem japonês que dizia ser parte da JSDF e tentou matá-los. O primeiro-ministro japonês está furioso porque, com o desastre causado pela falha de Rui, a verdade sobre as tumbas está prestes a ser exposta. E pior ainda, com o que Rui fez com aqueles civis, a reputação do Japão está péssima agora. Ele exige uma explicação do capitão da Força de Defesa, e o capitão diz que houve uma interferência inesperada do homem mencionado pela profecia. Mas o primeiro-ministro não se importa com isso, pois era trabalho dele se livrar daquele cara em primeiro lugar. O capitão da defesa aceita que falhou em seu objetivo, mas diz que ainda podem tirar Ju Hyun, já que, com o livro da profecia, podem rastrear seus movimentos e atacá-lo diretamente. Enquanto isso, em um banheiro de motel, Ju Hyun faz uma pausa para avaliar a extensão de seus ferimentos, e está bem ruim. O veneno da relíquia já se espalhou por todo o seu braço, e o fato de ele ter usado dominação em Muramasa piorou ainda mais. A dominação é uma espada de dois gumes, pois embora permita que ele ignore os testes das relíquias e force as relíquias a se submeterem a ele, tem um lado negativo, pois quanto mais forte a relíquia, mais ela pode resistir e lutar de volta. E se Ju Hyun continuar agindo assim, ele percebe que seu corpo não vai aguentar por muito mais tempo. Nesse momento, o sistema aparece novamente e diz a Ju Hyun que sua recompensa está finalmente pronta, e lhe dá a escolha entre uma recompensa do caminho da afinidade ou do caminho da dominação. Jo Hyun obviamente escolhe a recompensa do caminho da dominação, pois mesmo que isso o prejudique, dominar relíquias ainda é muito melhor do que ser manipulado por elas, e o sistema procede para emitir sua recompensa, que se revela ser uma pílula. O sistema informa que é uma relíquia consumível de alta qualidade, e Ju Han fica um pouco cético em relação à pílula no início, mas acaba pensando, se eu morrer, eu morro, e a engole mesmo assim. De repente, ele sente a pílula fazendo efeito em seu corpo, e o veneno da relíquia em seus braços começa a desaparecer lentamente. O sistema então informa que ele adquiriu uma habilidade de tolerância, que o torna mais resistente ao veneno da relíquia do que o normal. E Jun Yeon fica surpreso, pois resistência ao veneno da relíquia é uma das melhores coisas que ele poderia ter recebido. Ele não consegue deixar de se perguntar por que o sistema Corvo está disposto a ajudá-lo tanto, já que facilitar as coisas para ele não ajudaria o Corvo de forma alguma, mas decide aceitar as coisas como estão por enquanto. Nesse momento, o sistema informa a Ju Han que uma relíquia de grau S acabou de se conectar a ele e está lendo seu futuro. E assim que Ju Han descobre isso, ele percebe imediatamente que deve ser o livro da profecia. Ele não cria uma tumba como outras relíquias e, em vez disso, escolhe seu dono e aparece diante dele de forma discreta. A pessoa que o livro escolheu neste momento foi uma garota chamada Yuko Sasaki. E depois que o governo japonês descobriu sobre seu poder, eles ofereceram a ela um monte de apoio em troca de usar o poder da profecia para ajudá-los nas escavações. A princípio, parecia um final feliz, mas Yuka nunca foi boa em estudar, então era muito difícil para ela decifrar a linguagem antiga do livro ao ler as profecias. E quando outro profeta apareceu, Yuka foi morta e descartada porque havia se tornado inútil. Como o livro da profecia está monitorando ele agora, Ju-yeon decide ir ao Japão para confrontá-lo diretamente. E na manhã seguinte, quando é hora de Sasaki fazer sua leitura diária da profecia, ela fica horrorizada ao encontrar as páginas cheias de mensagens dizendo que ela vai morrer. Jo-hee inadvertidamente passou a noite toda escrevendo ameaças à vida de Sasaki, porque sabia que o livro não ignoraria algo assim, e, consequentemente, descobrindo que ele está no Japão. A força de defesa não perderia tempo em vir atrás dele também. No entanto, ele fica um pouco surpreso que eles estão esperando tanto para agir, já que achava que já teriam atacado. Acontece que estavam esperando por Sasaki, pois querem enviá-la como garçonete para servir Ju-hyun. Sasaki não entende por que ela tem que ser a responsável por isso quando Ju-hyun está atrás de sua vida. Mas eles explicam que Ju-hyun provavelmente não sabe como ela é, então não atacará imediatamente. E se ela conseguir ver bem o rosto dele, sua relíquia da profecia deve ser capaz de se conectar completamente a ele,
dando a ela uma melhor compreensão do que ele está planejando. É um plano arriscado, mas Sasaki não tem escolha a não ser concordar. Então, ela entra fingindo ser uma garçonete. Mas, no momento em que vê o rosto de Ju Hyun, ela se apaixona à primeira vista. Ele é muito bonito. Ju Hyun percebe que Sasaki é a usuária da profecia por causa da aura especial ao seu redor, e fica surpreso que a força de defesa tenha enviado seu alvo tão perto dele. Mas isso não muda muito, e ele começa a pegar sua arma. A força de defesa está prestes a entrar para resgatar Sasaki, mas de repente, ela fecha a porta e diz a Ju-hee que está apaixonada por ele. Ju-hyun realmente não esperava que Sasaki começasse a flertar do nada, especialmente quando ele estava prestes a matá-la. Mas isso é perfeito para ele, pois se Sasaki estiver ao seu lado, ele não tem nada a temer do livro de profecias. Ele então sai do quarto e amarra os guardas do lado de fora antes de sair com Sasaki. Sasaki inicialmente achou que Ju-hyun não sabia que ela era a usuária da profecia, já que nunca se revelou, e como ele parece tão gentil, ela tinha certeza de que alguém assim não iria querer matá-la. Além disso, como ela já olhou nos olhos dele, poderá se conectar ao futuro dele a partir de agora. Então, não há como Ju-hyun conseguir matá-la, mas ela não pode fazer nada agora, pois esqueceu o livro em casa. Sasaki realmente acreditava que iria apenas aproveitar um bom encontro com Ju-hyun. Mas no momento em que eles viram para um beco, Ju-hyun puxou sua espada e a colocou contra o pescoço de Sasaki para ameaçá-la. Sasaki não consegue acreditar que isso está acontecendo, mas Ju-hyun diz que já sabe que ela é a usuária da profecia, e se ela não quiser se machucar, é melhor fazer o que ele diz. Sasaki não tem muito o que escolher nessa situação, então concorda em ouvir Ju-hyun, e a primeira coisa que ele pede é que ela entregue seu celular. Sasaki entrega sem resistência, e Ju-hyun imediatamente o quebra no chão para que os responsáveis por Sasaki não consigam rastreá-la por um tempo. Depois disso, ele a leva a um restaurante para continuarem o encontro. Jo-hyun senta Sasaki em uma cabine privada e tira um caderno, explicando que quer que ela escreva todas as profecias atuais do Guia do Futuro, palavra por palavra. Sasaki tenta dizer que não pode fazer isso, pois deixou o guia em casa, mas Jo-hyun diz que tudo que ela precisa fazer é tocar a tatuagem no braço e chamar o nome da relíquia. Sasaki não fazia ideia de que algo assim era possível, mas quando tenta, realmente convoca a relíquia como Jo-hyun disse que faria. E agora que ela tem o Guia do Futuro, Jo-hyun diz para ela começar a escrever o máximo possível. Sasaki é forçada a escrever por horas sem parar, e seus braços começam a ficar cansados. Então, ela pergunta a Jo-hyun se pode fazer uma pausa, pois seu braço dói, ou melhor ainda, oferece para deixá-lo levar o Guia do Futuro. Mas, por mais tentador que isso pareça, Jo-hyun não pode fazer isso. O Guia do Futuro é uma relíquia de grau S, e embora seja tecnicamente possível para ele reivindicá-la usando o domínio como fez com a espada, isso traria consequências severas. Jo-hyun diz a Sasaki para se apressar, mas nesse momento, ele ouve o som de soldados se aproximando. Então percebe que o exército finalmente o rastreou, e só há uma coisa a fazer agora. Ele planeja garantir que ninguém mais possa usar o Guia do Futuro para monitorá-lo. Sasaki está aterrorizada enquanto Jo-hyun saca sua espada e implora para que ele a poupe, dizendo que ela seria muito mais útil viva. Mas Jo-hyun a assegura de que ela não é seu alvo, e logo em seguida, ele crava sua espada diretamente no Guia do Futuro. O livro grita de dor ao perceber que está sendo atacado, mas já é tarde demais, pois, um momento depois, ele é completamente destruído, e como resultado, Sasaki desmaia. Jo-hyun fez isso parcialmente como um favor a Sasaki, já que agora que o Guia do Futuro se foi, o governo não terá mais motivos para mantê-la sob vigilância ou eliminá-la. Assim, ela pode viver uma vida relativamente normal. Os soldados que estavam aqui para parar Jo-hyun então invadem o local, e o comandante fica horrorizado ao ver o Guia do Futuro em pedaços na mesa. Ele grita com Jo-hyun e diz que ele será executado por isso. Mas Jo-hyun não está preocupado, e simplesmente saca a relíquia de Mashi, que pegou mais cedo, antes de jogá-la para os soldados. Os efeitos do mochi produzem um cheiro altamente viciante que faz com que qualquer um afetado deseje o mochi mais do que qualquer outra coisa no mundo.
E no caso dos soldados, é mais do que suficiente para que eles comecem a brigar por ele. Então Ju-han simplesmente sai casualmente enquanto eles estão ocupados com isso. Depois, ele volta para casa e, durante o voo, dedica um tempo para ler as profecias que Sasaki anotou, e entre elas, há uma que se destaca porque menciona a grande tomificação. Ele se lembra do evento de sua vida passada, que praticamente fez o mundo inteiro ser engolido por um enorme túmulo, e causou a circulação de muito mais relíquias. Segundo a profecia, em janeiro, será a hora certa para o Jardim da Ganância, que Ju-han supõe que deve se referir ao leilão Midas em Las Vegas. Jo-han depois se encontra com Sang-woo e os outros, para perguntar sobre a investigação que pediu, e eles conseguiram reduzir com sucesso todos os possíveis participantes com as iniciais JK. Ju-han analisa o documento e encontra um cara que ele está convencido de que é o Tae-jun. E se Tae-jun está aqui, então deve haver uma relíquia lendária à venda no leilão. Ju-hyun folheia o catálogo da casa de leilões, mas fica um pouco confuso, pois nenhum dos itens parece ser de grau divino. Dito isso, ainda há algumas coisas aqui que valem a pena dar lances. Então, Ju-hyun decide que pode ir atrás de algumas delas. Sung-woo acha que Ju-hyun deve estar brincando, pois a maioria dos itens nesse leilão começa em 1.000 milhões, e eles não acham que Ju-hyun tenha tanto dinheiro. Embora eles estejam certos sobre Ju-hyun estar sem grana agora, ele não acha que isso será um problema, já que estão em Vegas. Então, ganhar um pouco de dinheiro não deve ser difícil. O primeiro lugar que Ju-hyun vai é para as máquinas caça-níqueis do cassino, e depois de jogar um tempo, ele consegue mais de 4 jackpots seguidos. Os outros não têm ideia de como Ju-hyun está ganhando tanto, e isso chama tanta atenção que até a segurança do cassino é chamada, achando que ele deve estar trapaceando. Mas o cassino não pode simplesmente expulsá-lo, pois não tem provas. Então, o segurança pede para Ju-hyun se submeter a uma revista, e Ju-hyun não tem nada a esconder. Ele concorda, e o segurança não encontra nada. A atenção do segurança se volta para o trinket dourado na mão de Ju-han e pergunta o que é, e ele diz que é só algo que pegou na loja de presentes porque gostou da cor. O segurança não vê nada de errado, e como não encontrou nada em Ju-hyun, ele relutantemente o deixa voltar a jogar. Mas na verdade, a faca é a machadinha dourada, que Ju-hyun transformou temporariamente para facilitar o transporte. A habilidade da machadinha dourada permite atrair riqueza para seu usuário, ou seja, enquanto Ju-hyun a estiver segurando, ele não pode perder. Ele poderia continuar ganhando nas máquinas se quisesse, mas acha que já chamou atenção demais. Então, decide sair por enquanto e pede aos outros para juntarem os ganhos para que possam ir embora. Nesse momento, um homem arrogante entra no cassino, e Ju-eon o reconhece imediatamente, pois é Ito Takuya, um dos principais lacaios de Tae-jun. E o homem que entra logo depois é ninguém menos que Tae-jun. Tae-jun não tem ideia de quem Ju-hyun é, já que nunca se encontraram nesta linha do tempo, mas Ju-hyun vai garantir que Tae-jun sofra por tudo que ele passou no futuro. Nesse instante, a machadinha prateada começa a agir, e enquanto a habilidade da machadinha dourada atrai riqueza para Ju-han, a habilidade da prateada o avisa quando algo vai tirar sua riqueza. Então Ju-hyun percebe que algo ruim está prestes a acontecer. Ele nota várias pessoas ao seu redor caindo em desespero, perdendo dinheiro inexplicavelmente, e logo depois vê a responsável por tudo isso. É uma mulher linda chamada Irene Houghton, que, embora pareça normal, é na verdade a dona de um relicário de grau divino. Na linha do tempo anterior, Ju-hyun lembra que os donos dos relicários de grau divino eram conhecidos como os Reis do Destino, Conquista e Abundância. E por último, Irene era conhecida como a Rainha da Falência. Onde quer que ela fosse, as pessoas ao seu redor se tornavam vítimas de uma série de infortúnios inexplicáveis. Então Ju-hyun quer ficar o mais longe possível dela para não ser afetado pela sua má sorte. Mas assim que Irene o vê, ela começa a persegui-lo porque ele é a pessoa que ela estava procurando. Ju-hyun tenta sair pela porta antes que ela o alcance, mas, por algum motivo, há uma presença ominosa impedindo sua saída, e um momento depois, Irene alcança Ju-hyun e agarra seu braço animadamente. Enquanto isso,
Joo-hoon recebe uma notificação dizendo que sua sorte está sendo ofuscada por um grande infortúnio e que seus relicários estão começando a sofrer danos. Então, Joo-hoon se afasta e diz a Irene para tirar as mãos dele. Irene pede desculpas por tocá-lo sem permissão e explica que esperava que ele lhe contasse seu segredo para ter tanta sorte, já que ouviu que ele ganhou muitos jogos há pouco. Joo-hyun tenta fingir ignorância e diz a Irene que não tem ideia do que ela está falando, mas Sung-woo e os outros não conseguem entender por que Joo-hyun rejeitaria uma garota tão bonita, então tentam convidar Irene para almoçar. Mas, de repente, todos eles são atingidos por terríveis dores de estômago e caem no chão. A Irene começa a se desculpar, pois não pretendia que isso acontecesse. Joo-hyun corre em direção à porta, pois não quer acabar como aqueles três, mas por causa da má sorte, ele bate a cabeça na porta. Irene pergunta se ele está bem, mas Joo-hyun diz que tudo isso é culpa dela. Irene está ciente disso, por isso queria falar com Joo-deon. Ela explica que notou recentemente que onde quer que vá, infortúnios atingem as pessoas ao seu redor. Então, ela queria pedir ajuda a Joo-hyun para mudar sua sorte e trazer boa sorte para as pessoas. Joo-eun fica surpreso ao ouvir Irene dizer isso, já que ela não parece nada com a Irene que conhecia em sua vida passada. Nesse momento, a tela de status aparece novamente e informa a Joo-hyun que sua habilidade de tolerância foi ativada e está mitigando os efeitos do infortúnio de Irene. E como ele não está mais afetado, isso dá a Joo-hyun uma ótima ideia. Simplesmente estar perto de Irene pode ajudar a fortalecer sua habilidade de tolerância, e além disso, se ele a levar para o salão de leilão, ela causará infortúnio aos outros licitantes e reduzirá a concorrência de Joo-hyun. Irene pergunta se ele está disposto a ajudá-la, e Joo-hyun diz que pode ajudá-la, mas agora tem um compromisso importante. Então pergunta se ela gostaria de acompanhá-lo, e Irene fica mais do que feliz em ir junto. Como Joo-hyun esperava, graças à má sorte de Irene, a maioria dos participantes do leilão foi forçada a sair, devido a várias emergências. Até Tae-jong não escapou, pois uma de suas fábricas aparentemente pegou fogo, mas ele não saiu. Então Joo-hyun vê isso como um sinal de que deve haver algo realmente valioso para comprar aqui. Enquanto espera para ver o que aparece, ele pensa sobre tudo que aprendeu sobre Irene até agora e ainda não consegue entender como ela pode ser tão legal agora. Mas no futuro, ela tinha uma personalidade absolutamente distorcida. Ela também não parece saber nada sobre relicários. Então ele se pergunta como ela conseguiu um relicário de grau divino em primeiro lugar. Mas, por outro lado, é possível que o relicário tenha se ligado a ela, sem que ela soubesse, e ser forçada a viver com infortúnio por tanto tempo provavelmente arruinou sua vida e a transformou em uma lunática. Especialmente porque, com o jeito que o relicário funciona, quanto mais feliz Irene fica, piores se tornam os efeitos de sua má sorte. O leilão continua como Joo-hyun esperava, e quando está prestes a acabar, o anfitrião anuncia que tem um item especial à venda que não estava no catálogo. E quando Joo-hyun vê, seus olhos brilham, pois reconhece que é um relicário conhecido como a Árvore da Vida. Joo-hyun imediatamente faz um lance, mas Tae-jin também. E Joo-hyun não pode deixar Tae-jin colocar as mãos nesse relicário, pois é muito especial. No antigo Império Dalian, havia um monarca que desejava a imortalidade. Então ele passou anos e recursos buscando algo conhecido como a Árvore da Vida. Antes de Joo-hyun ser enviado de volta ao passado, seu corpo havia sido severamente danificado por veneno de relicário, e a única coisa que o mantinha vivo era o fruto da Árvore da Vida. No entanto, a pessoa que lhe fornecia o fruto era Tae-jin. Por isso, Joo-hyun foi forçado a fazer todo o trabalho sujo em troca dos frutos que o mantinham vivo. Joo-hyun não fazia ideia de que era de Tae-jin que vinha a Árvore da Vida, mas ele sabe que se deixar a árvore cair nas mãos de Tae-jin novamente, enfrentará o mesmo destino cruel de sua vida passada. O anunciador fica um pouco surpreso com o entusiasmo de Joo-hyun e Tae-jun nos lances, pois, pelo que sabe, o único efeito da árvore é ser um afrodisíaco. E Irene também fica chocada ao ver Joo-hyun tão empolgado com algo assim. No entanto, Joo-han não se importa com sua aparência agora, pois o que importa é que ele consiga a árvore. Devido ao entusiasmo de Joo-han e Tae-jun, os outros licitantes acham que a árvore deve ser realmente valiosa.
Então, eles começam a fazer lances também, e o valor rapidamente sobe para dezenas de milhões. Jo-hyun realmente não esperava que as coisas se desenrolassem assim, e não tem dinheiro suficiente para continuar licitando, mas ele tem uma arma secreta à sua disposição. Então, ele se vira para Irene e pede um pequeno favor. Um momento depois, quando a árvore estava prestes a ser vendida para Tae-jun, Irene de repente faz um lance de 100 milhões, e isso pega Tae-jin de surpresa, pois ele não achava que alguém além dele gastaria tanto na árvore. Ele tenta aumentar seu lance para 150 milhões, mas Irene imediatamente supera com 200 milhões. E quando ele vai para 220 milhões, ela vai até 300 milhões. Tae-jin desesperadamente quer continuar tentando superar Irene, mas seu subordinado lhe diz que não adianta, já que Irene é a filha mais velha da família Houghton, e a família Houghton tem muito mais dinheiro à disposição do que Tae-jin. Irene acaba ganhando a árvore da vida no leilão, e após o leilão, ela e Jo-hyun vão até a recepção para finalizar a compra. Jo-hyun agradece a Irene por ajudá-lo a conseguir a árvore, e Irene diz que não é problema, pois se isso significa que Jo-hyun vai ajudá-la com seu problema de sorte, então valeu a pena. Ela então pergunta a Jo-hyun como ele pretende melhorar sua sorte, e assume que ele vai lhe dar um talismã ou um amuleto de algum tipo. Pelo contrário, Jo-hyun diz que é ela quem precisa lhe dar algo. Ele explica que se ela lhe der o item estranho que adquiriu recentemente, toda a sua má sorte vai desaparecer. Mas Irene o olha confusa, pois não se lembra de ter pegado nenhum item estranho. Jo-hyun fica surpreso ao ouvir isso, pois tem certeza de que Irene possui o relicário, e não há razão para ela mentir. Então, ele acredita que ela pode realmente não estar ciente disso. Ele então pergunta se ela notou alguma nova tatuagem aparecendo em seu corpo recentemente, já que estar ligado a um relicário sempre resulta em uma tatuagem como símbolo da ligação, esteja você ciente disso ou não. Ao dizer isso, Irene parece um pouco desconfortável, pois realmente teve uma tatuagem aparecer em seu corpo do nada, mas não pode mostrá-la a ele em público, então lhe dá uma foto. Com certeza, há tatuagens em seu corpo, mas Jo-hyun as reconhece como a marca de um relicário parasitário. Relicários parasitários são notoriamente difíceis de se livrar, então não será fácil removê-lo dela. Ele pede desculpas a Irene e informa que isso vai exigir um pouco mais de esforço do que ele pensava, mas garante que não vai abandoná-la e lhe dá suas informações de contato para que possam manter contato. Enquanto isso, o funcionário da recepção volta com os itens que Jo-hyun e Irene ganharam no leilão. E lhe diz que a árvore da vida já foi paga, mas a conta dos outros itens que Jo-hyun deu lance ainda precisa ser quitada. Jo-han diz que não será um problema, já que o dinheiro que ganhou no cassino deve ser mais do que suficiente para cobrir, mas quando ele chama os caras para trazer o dinheiro, não há resposta do outro lado. Então Jo-han percebe que eles devem estar tentando lhe dar um golpe. Enquanto isso, Seung e os outros estão correndo o mais rápido que podem, tentando se afastar de Jo-hyun para ficar com o dinheiro para eles. Mas, infelizmente para eles, o poder do machado de prata leva Jo-hyun diretamente até os perdedores que estão tentando roubá-lo. E ele não pretende deixar isso passar. Os caras estão todos aterrorizados porque acham que Jo-hyun pode matá-los com seu machado. Mas na verdade ele tem algo diferente em mente. Ele saca um dos relicários que comprou no leilão e o ativa, revelando que é o relicário do Código de Leis antigo. Ele tem o efeito de refletir qualquer ataque contra o usuário de volta ao atacante. Também funciona em atos como traição e roubo, e é capaz de influenciar as ações futuras de um alvo. Então, depois que Jo-hyun os amarra com o Código da Lei, nada vai acontecer com eles por enquanto. Mas se tentarem traí-lo de novo, serão despedaçados na hora. Os outros ficam aliviados que Jo-hyun não vai matá-los. Mas eles percebem que ele provavelmente não está blefando sobre serem despedaçados. Então concordam em fazer o que ele diz a partir de agora. Yeon-su os leva de volta ao quarto do hotel e pede que comecem colhendo os frutos da árvore da vida e os coloquem de volta no vaso depois. A árvore da vida é muito exigente e não deixou Jo-hyun tocá-la antes. Mas Sun tem uma alta afinidade com relíquias, então a árvore aceita que ele a toque. Enquanto os caras cuidam da árvore, Jo-hyun recebe uma ligação de um número desconhecido. Ele reconhece como sendo de Tae-jeon, e o fato de Tae-jeon estar ligando agora
significa que ele começou a investigar Ju-hyun depois que o venceu no leilão pela Árvore da Vida. Ele atende a ligação, e Tae-jin imediatamente o convida para jantar, pois gostaria de negociar pela árvore. Mas Ju-hyun diz que não há nada a negociar porque não vai entregar a árvore, e então encerra a ligação abruptamente. Tae-jin fica frustrado porque não acredita que Ju-hyun teria a audácia de desligar na cara dele. Mas então seu capanga pede para lidar com isso, pois tem certeza de que conseguirá recuperar a árvore de Ju-hyun. Afinal, ele assume que Ju-hyun deve ser um civil comum. Então, se Tae-jin estiver disposto a lhe dar acesso a algumas relíquias da empresa, ele tem certeza de que pode completar a missão com facilidade. Alguns dias depois, Ju-hyun está sentado em um bar sozinho, e o Machado de Prata já o avisou que alguém estava vindo atrás dele. Mas ele está surpreso que estão demorando tanto para agir. Justo então, alguém se aproxima por trás de Ju-hyun, e é Ito, que está aqui por ordens de Tae-jun para pegar a árvore. Ele tenta chamar a atenção de Ju-hyun, mas Ju-hyun continua ignorando intencionalmente, tentando provocar uma reação dele, e não demora para Ito perder a calma por causa do desrespeito. Ele então começa a gritar com Ju-hyun, mas Ju-hyun continua a ignorá-lo e dá uma cotovelada em Ito no estômago, fingindo que não o viu ali. Ju-hyun sabe que Ito pode manter a imagem de um homem refinado e habilidoso, mas no fundo, ele é apenas um perdedor inseguro. E depois de brincar com essas inseguranças chamando-o de cachorro de Tae-jin, Ito explode e perde a compostura. Como resultado, Jo-hyun recebe uma notificação dizendo que a dominância de Ito foi temporariamente reduzida. E como a dominância é necessária para usar relíquias de alto nível, isso significa que a relíquia que ele trouxe é praticamente inútil agora. Em um acesso de raiva, Ito tira uma garrafa de areia e tenta usá-la em Ju-han. Mas para seu total choque, não funciona quando ele tenta. Ele não entende o que está acontecendo, mas então Ju-hyun o derruba no chão e explica que ele não pode usar a relíquia porque sua dominância é muito baixa. Ito fica chocado ao descobrir que Ju-hyun também sabe sobre relíquias e diz que ele vai pagar por isso. Mas Ju-hyun não dá muita atenção às suas ameaças porque está mais focado em ficar com a garrafa de areia para si. A relíquia fica impressionada com a alta dominância de Ju-hyun, então diz que ele pode usá-la à vontade. E agora que a relíquia oficialmente reconheceu Ju-hyun como seu mestre, Ju-hyun a usa em Ito, transformando-o em um zumbi sem mente e o deixando lá se contorcendo de dor. Jo-hyun tem certeza de que Tae-jun ainda vai continuar atrás dele depois disso, mas uma demonstração assim deve pelo menos desacelerá-lo um pouco. Alguns dias depois, Tae-jun é chamado à delegacia para buscar Ito, porque ele foi preso após agir como um zumbi no bar por horas. Tae-jun não consegue acreditar que Ito realmente falhou em recuperar a árvore de Ju-hyun, mas primeiro ele pede a seus outros subordinados que vão buscar a ampulheta de Ito, porque não pode se dar ao luxo de perder uma relíquia tão valiosa. No entanto, seus homens dizem que quando Ito foi preso, a ampulheta não estava entre seus pertences, então acreditam que Ju-hyun a roubou. Ao perceber isso, o sangue de Tae-jin começa a ferver de raiva, e ele diz a seus homens para contatar um homem chamado Nogami, porque precisam mudar de estratégia se quiserem lidar com Ju-hyun. Enquanto isso, do lado de Ju-hyun, ele acaba de voltar para casa. E ele está empolgado com o quão bem essa viagem foi para ele, pois conseguiu muitas relíquias úteis. Mas justo quando está prestes a ir para casa, ele é surpreendido pela representante legal de Tae-jin, Masako. Jo-hyun achou que ela apareceria mais cedo ou mais tarde, e ela diz que tem algo que gostaria de discutir com Jo-hyun, então ele concorda em ouvi-la por enquanto. Eles se sentam juntos em um café no aeroporto, e Masako apresenta a Jo-hyun um contrato, dizendo que Tae-jin reconheceu seu talento e está disposto a oferecer um contrato de trabalho com um bônus de assinatura de 100 milhões e um alto salário mensal se ele concordar em trabalhar para ele. Ju-hyun pensa na oferta por 2 segundos antes de recusá-la, porque nunca quer trabalhar para Tae-jin novamente sob nenhuma circunstância. Masako diz para ele pensar bem nisso, porque se Ju-hyun recusar a oferta, Tae-jun pode vir atrás dele ou das pessoas que ele se importa diretamente. Isso é claramente uma ameaça, mas Ju-hyun não se sente ameaçado. Na verdade, ele se oferece para mostrar a Masako como é uma verdadeira ameaça ao tirar a ampulheta.
Masako ri e diz que Ju-hyun deve estar blefando, porque não há como ele usar uma relíquia em um restaurante tão cheio. Mas Ju-hyun nunca se importou em manter as relíquias em segredo do público. Então, estar em público não vai impedi-lo. Assim que Masako percebe que Ju-hyun está realmente falando sério, ela se levanta da cadeira assustada e tira uma relíquia própria na tentativa de nocautear Ju-hyun. Mas Ju-hyun ativa a relíquia do código da lei para refletir seu ataque de volta para ela. E uma vez que ela é derrubada, ele usa a ampulheta para incapacitar completamente ela. Um tempo depois, a polícia é chamada porque houve relatos de uma mulher causando confusão e agindo como um zumbi no aeroporto. E assim que essa notícia chega a Tae-jeon, ele fica ainda mais irritado. Agora que Masako falhou, ele vai ter que agir. De volta a Ju-hyun, ele está inspecionando as relíquias que conseguiu de Masako, mas então ouve a voz do corvo em sua cabeça dizendo que ele precisa sair dali, pois algo perigoso se aproxima. Ju-hyun não tem intenção de obedecer ao corvo, especialmente depois que ele ficou em silêncio. Mas o corvo avisa que ele vai se arrepender se não sair agora. Apesar dos avisos, Ju-hyun tenta discutir com o corvo para entender seu objetivo. Mas nesse momento, Tae-jin aparece atrás dele e ativa uma de suas relíquias nos subordinados de Ju-hyun, causando dor intensa, tudo para demonstrar seu poder. Ju-hyun saca sua faca e corre atrás de Tae-jin, segurando a lâmina em seu pescoço. Tae-jin fica impressionado com o conhecimento de Ju-hyun sobre relíquias, mas diz que ele está fora de sua liga e começa a carregar outro ataque de dominação, forçando Ju-hyun a recuar. No entanto, de repente, mesmo tentando atacar, Tae-jin não consegue mais usar o poder, pois Ju-hyun aproveitou a oportunidade para roubar as relíquias do bolso da frente de Tae-jin. E essas são relíquias consumíveis de nível divino, mas Ju-hyun não tem domínio suficiente para usá-las agora, então terá que guardá-las para depois. Tae-jin pode ter perdido 2 relíquias, mas ainda tem opções, pois possui a relíquia de conquista, que permite forçar seus inimigos a se submeterem. E como é uma relíquia parasitária, Ju-hyun não tem como saber onde ela está no corpo de Tae-jin, então não pode roubá-la. Para piorar, Tae-jin também está usando uma relíquia de armadura, o que o torna incrivelmente resistente. Então tentar derrubá-lo imediatamente não vai funcionar. Ju-hyun tenta avisar Tae-jin que se ele usar uma relíquia tão poderosa agora, todos vão descobrir sobre as relíquias, o que não seria bom para ele. Tae-jin admite que não quer que as pessoas descubram sobre as relíquias, então provavelmente terá que encobrir muito aqui. Mas isso ainda é melhor do que deixar um incômodo como Ju-hyun atrapalhar seu caminho. Tae-jin então ativa a relíquia de conquista em Ju-hyun e seus amigos, forçando-os a se ajoelhar. Mas no meio disso, o corvo dentro de Ju-hyun aparece de repente, e chama Tae-jin de tolo por usar uma relíquia tão poderosa em um lugar como este. Ela diz para ele parar imediatamente antes que acorde as relíquias do chacal e do cão. Mas no momento em que Tae-jin ouve a palavra relíquias, ele fica empolgado e ignora tudo que o corvo disse, dizendo que vai reivindicar todas as relíquias aqui, depois de lidar com Ju-hyun. E como ele é claramente arrogante demais para ouvir o aviso, o corvo desaparece de volta para o corpo de Ju-hyun, para não ter que lidar com o que acontece a seguir. Tae-jin continua usando a relíquia de conquista em Ju-hyun, mas de repente, o chão começa a tremer, o que assusta Tae-jin, pois ele não sabe o que está acontecendo. Como ele parou de usar sua relíquia, Ju-hyun e os outros conseguem se levantar. Mas justo quando pensavam que era sua chance de escapar, Ju-hyun recebe uma notificação dizendo que vários patógenos egípcios antigos estão tentando invadir seu corpo, e uma força desconhecida está se aproximando. Momentos depois, um enorme mundo de tumba egípcia começa a se manifestar ao redor deles, e Ju-hyun se lembra de ter lido uma das profecias que dizia que uma grande calamidade estava chegando. Ele não esperava que fosse tão cedo, mas após o que aconteceu, não há como negar. A grande tumbação começou. Sun pergunta a Ju-hyun o que está acontecendo, e para resumir, Ju-hyun diz que estão fritos, pois Tae-jin acaba de desencadear uma das maiores calamidades de tumba do mundo. Agora, provavelmente, há incontáveis tumbas surgindo em todo o mundo, assim como esta. Mas antes que Ju-hyun pudesse dizer mais, ele é interrompido por um grito ensurdecedor da Relíquia 7,
o deus egípcio dos desertos, escuridão e destruição. Sete logo é acompanhado por Anubis e Osíris na forma de um colar falante, e Ju-hyun fica maravilhado com a presença de 3 relíquias de nível divino em um só lugar. Osíris está enfurecido pelo fato de que meros humanos ousariam perturbar seu sono, mas Sete está convencido de que deve ser apenas uma coincidência, já que ele se recusa a acreditar que humanos possuam tal poder. Mas então, ele percebe um cheiro familiar e começa a farejar, tentando descobrir o que é. Anubis e Osíris perguntam o que ele está fazendo, e ele diz que sente o cheiro do corvo traidor que se aliou aos humanos contra Ju-hyun. Mas os outros não acham que isso seja possível, já que o corvo foi selado há muito tempo. Independentemente disso, Sete planeja matar esses humanos por perturbá-lo, e no momento em que Ju-hyun ouve isso, ele saca a pedra da lei e a ativa para se defender. Sete ri dele, pois não acredita que Ju-hyun ache que uma relíquia de baixo nível como aquela é suficiente para enfrentar uma relíquia de nível divino como ele. Mas quando Sete dispara um ataque contra Ju-hyun, devido à forma como a habilidade da Pedra da Lei funciona, a força total do ataque de Sete é devolvida a ele. E Ju-hyun agora zomba de Sete por ser simplista o suficiente para julgar uma relíquia apenas com base em seu nível. No entanto, a Pedra da Lei só funciona em ataques direcionados a Ju-hyun. Então, quando Anubis decide submeter Ju-hyun ao seu julgamento, Ju-hyun não tem como se defender e acaba caindo na armadilha. A próxima coisa que ele sabe é que se encontra em uma balança, onde está sendo pesado contra uma pena. Ele assume que isso deve ser parte do julgamento de Anubis, mas não parece muito preocupado, pois conheceu o usuário da relíquia de Anubis em sua vida passada. E lhe disseram que o julgamento era muito fácil, pois tudo o que você precisa fazer é responder sim a todas as perguntas que lhe são feitas e você passará. Um momento depois, Anubis começa a fazer perguntas, mas a confiança de Ju-hyun rapidamente desaparece, pois as regras dizem que ele deve responder sim sem mentir. Mas ele está sendo questionado sobre coisas como: você nunca roubou? Você nunca mentiu? E Kashimo está entre os 10 melhores do universo. Obviamente, Ju não pode responder sim a essas perguntas sem mentir. Então Anubis o agarra e diz que ele falhou no teste. Como punição, ele será jogado nas profundezas do inferno no labirinto. E Ju-hyun só pode lutar em vão enquanto Anubis o joga. Quando Ju-hyun cai, fica surpreso ao ver que ainda está vivo. Mas isso não significa que ele está seguro aqui, pois este lugar parece um deserto desolado, com inúmeros cadáveres espalhados. E Ju-han logo descobre o motivo de tantos corpos, pois uma horda de múmias mortais aparece de repente e começa a avançar contra ele. Como Ju-han ainda está tecnicamente dentro do teste de Anubis, não pode usar suas relíquias aqui, então a única coisa que pode fazer para se defender é pegar um osso velho próximo e tentar usá-lo como arma. O objetivo disso deve ser que Anubis quer ver suas vítimas sofrerem enquanto tentam sobreviver em uma situação impossível, e Ju-hyun não quer dar a Anubis a satisfação de vê-lo morrer aqui. Mas, na verdade, Ju-hyun não tem muita escolha, já que não pode fazer muito com um osso, e logo é sobrecarregado. No entanto, justo quando ele está prestes a enfrentar sua morte certa, de repente, a Corvo se manifesta na frente de Ju-hyun para salvá-lo, e ela diz que ele deve ser grato, pois não gosta de intervir pessoalmente assim. Ela então começa a usar seu poder para tirar Ju-hyun dessa confusão, enquanto do lado de fora, os outros observam a esfera do teste de Anubis flutuar no meio da sala. Sete e Osíris começam a ficar preocupados, pois o teste já dura muito tempo, e não deveria levar tanto assim para Anubis lidar com um humano. Mas, nesse momento, a câmara do teste começa a rachar, e todos ficam em choque ao ver isso, pois nada assim nunca aconteceu antes. Logo, a câmara do teste é completamente destruída, e Ju-han é libertado junto com o corvo. Anubis também retorna, mas foi nocauteado pelo poder do corvo e ainda está inconsciente. Osíris não entende o que aconteceu, mas Sete diz que o corvo comedor de relíquias deve ter superado Anubis no teste, e ele amaldiçoa o corvo por se aliar aos humanos e unir forças com eles para roubar o poder das relíquias anos atrás. Esta é a primeira vez que Ju-hyun ouve sobre isso, então ele pergunta ao corvo se é verdade, e ela não diz nada, mas também não nega,
o que faz Ju-hyun acreditar que é provavelmente verdade. Seth se recusa a deixar o corvo escapar, então ativa seu poder e convoca um exército infinito de múmias para lutar contra Ju-hyun na tentativa de sobrecarregá-lo. Enquanto Ju-hyun enfrenta as múmias, o corvo diz que ele está por conta própria nessa, pois não pode mais ajudá-lo, e Ju-hyun responde que tudo bem, já que não planejava mais contar com seu poder. O corvo fica surpreso com a confiança de Ju-hyun, mesmo sabendo que ele está prestes a enfrentar relíquias de nível divino e quase morreu para uma delas há poucos segundos. Mas Jo-hyun diz a ela que isso foi diferente, porque lá ele podia usar suas relíquias para se defender. Mas aqui fora, ele está livre para usar todo o seu poder, então isso não deve ser um problema para ele. Então, ele saca sua katana e começa a cortar as múmias uma após a outra. Enquanto isso, na parte de trás da multidão de múmias, Sai disfarçou os três como múmias para impedir que Ju-hyun os encontrasse. E ele tem certeza de que é apenas uma questão de tempo até que Ju-hyun seja derrotado. Porque não importa quantas múmias Ju-hyun derrote, elas vão continuar aparecendo enquanto Seth estiver vivo. Ju-hyun logo percebe que as múmias são infinitas, pois matá-las uma após a outra não o levou a lugar nenhum. Então decide mudar de tática e atacar as relíquias diretamente. No entanto, ele não tem ideia de onde estão as relíquias, então vai precisar ser criativo se quiser encontrá-las. Justo então, Ju-hyun se lembra de que a faca funerária que possui também é uma relíquia egípcia, então pode ter alguma conexão com as outras. E assim que ele invoca a faca, ela diz que pode sentir a presença dos senhores Seth nas proximidades. Então Ju-hyun pede que ela mostre o caminho, enquanto continua cortando as múmias. Enquanto isso, do lado da relíquia egípcia, Anubis acaba de acordar, e os outros ficam felizes ao ver que ele finalmente recuperou a consciência. Ele está um pouco confuso sobre o que está acontecendo, então pergunta o que aconteceu. Os outros explicam que o corvo apareceu, e Anubis fica chocado ao saber que ela foi libertada. Mas, justo então, Ju-hyun consegue localizar Anubis e os outros na parte de trás da multidão de múmias. E agora que ele sabe onde estão, não perde tempo e corta Seth ao meio, assim como Osíris, destruindo ambos. Ele também fere gravemente Anubis, mas não o mata, porque na verdade quer mantê-lo vivo para que ele possa refazer o teste e limpar essa tumba. Mas desta vez, ele vai mudar um pouco as regras. Depois de forçar Anubis a refazer o teste, Ju-hyun aparece na balança mais uma vez. Mas desta vez, como Anubis está tão gravemente ferido, sua forma no teste está fraca e debilitada. Ele está prestes a fazer a primeira pergunta, mas antes que possa dizer algo, Ju-hyun o agarra pelo pescoço e diz que ele não pode mais decidir quais serão as perguntas. Em vez disso, Ju-hyun o força a fazer apenas perguntas que ele pode responder sim com sinceridade, como: "Você já roubou? E você já mentiu?" E ao fazer isso, Ju-hyun consegue passar facilmente no teste e reivindicar a posse da relíquia de Anubis. De volta ao mundo real, como o teste foi passado, a tumba desaparece e tudo volta ao normal. Sae-jong fica chocado, pois nunca imaginou que Ju-hyun conseguiria domar um relicário de nível divino tão facilmente. Mas ele conseguiu, e momentos depois, Ju-hyun retorna ao mundo real. Após adquirir o relicário de Anubis, Ju-hyun ganha um grande aumento em relíquias do tipo morte, e em seu status de tolerância, além de um novo título como explorador de uma grande tumba. Mas ele não sabe o que esse título faz. Nesse momento, Tae-jin se aproxima de Ju-hyun e, ao ver do que Ju-hyun é capaz, percebe que não deveria fazer inimigos. Então, ele se desculpa e oferece um acordo para trabalharem juntos, pois tem certeza de que poderiam dominar o novo mundo cheio de relíquias. Mas Ju-hyun odeia Tae-jin mais do que qualquer coisa, e a proposta dele traz lembranças do passado. Assim, Ju-hyun faz a única coisa razoável a se fazer e usa sua espada para cortar o pescoço de Tae-jin. A cabeça de Tae-jin voa longe do corpo, mas, um momento depois, ela se reata, o que surpreende Ju-hyun. Ele percebe que Tae-jin deve ter as relíquias do calcanhar de Aquiles, que lhe conferem essa forma de imortalidade. Mas considerando a lenda por trás do artefato, Ju-hyun tem certeza de que deve haver uma fraqueza que ele pode explorar.
Taejin acha que Ju Hyun desistiu de atacá-lo ao perceber que ele tem uma relíquia de imortalidade, então pede mais uma vez para que ele considere se unir a ele. Mas isso é a última coisa que Ju Hyun faria. Ele pode não saber onde está o ponto fraco de Taejin agora, mas não vai deixar Taejin vencer. Então, ele carrega a espada Muramasa ao máximo e começa a cortar Taejin repetidamente para tentar desgastar a imortalidade. Eventualmente, Ju Hyun causa tanto dano que a Muramasa se quebra ao meio, e a relíquia do calcanhar de Aquiles começa a reagir sozinha, lançando uma explosão de energia em direção a Ju Hyun. Ju Hyun saca a Pedra da Lei para tentar bloquear o ataque, mas toda a energia começa a rachar a pedra. Então, ele ativa a habilidade de redirecionar a explosão de volta para Taejin, derrubando-o e fazendo-o voar contra a parede. Jo Hyun fica um pouco irritado por Taejin ainda estar vivo depois de tudo isso, mas a relíquia de Aquiles deve ter curado a maior parte do dano que ele sofreu. Mesmo assim, não há como as relíquias de Aquiles e Conquista não terem sido danificadas após uma troca como essa. Assim, Ju Hyun tem certeza de que Taejin não poderá usá-las por um tempo. Dito isso, o mesmo se aplica a ele, já que a Muramasa está completamente destruída e a Pedra da Lei também está danificada. Ele vai precisar consertá-las se quiser continuar usando. Então, ele liga para Irene e pede ajuda para encontrar um cara chamado Yanagi Kotaro. Irene concorda em usar suas conexões para procurá-lo. Mas, infelizmente, quando Ju Hyun se encontra com ela mais tarde para saber o que ela conseguiu descobrir, ela informa que Yanagi já está morto. Jo Hyun fica chocado ao ouvir isso, mas Irene explica que seu irmão é um ávido colecionador de arte e comprou recentemente uma pintura de Yanagi, mas a pintura era falsa. E quando o irmão de Irene e seus amigos estavam atrás de Yanagi para que ele pagasse por tê-los enganado, Yanagi acabou batendo em uma barreira de proteção e despencando de um penhasco. Jo Hyun realmente não esperava por isso. Ele tem certeza de que Yanagi enganou o irmão de Irene, pois no futuro, Yanagi era conhecido como o Rei dos Fraudes, mas também era um usuário de relíquias de restauração. Relíquias podem ser danificadas ou destruídas de várias maneiras, mas pessoas com relíquias de restauração conseguem consertá-las com facilidade. Jo Hyun teria conseguido uma relíquia de restauração para si, se pudesse. Mas esse tipo de relíquia geralmente é uma obra de arte e requer alta afinidade para ser usada. Então um construtor de domínio como ele não consegue usar uma. Ele não sabe o que fazer agora, mas então percebe algo. Ele se lembra de ter encontrado Yanagi 5 anos no futuro e ainda não interagiu com ele. Então, o futuro não poderia ter mudado tanto. O que significa que Yanagi deve estar fingindo sua morte para escapar do irmão de Irene. E se for esse o caso, tudo o que ele precisa fazer é encontrar onde Yanagi está se escondendo. Enquanto isso, em um quarto de hospital, Taejin assiste a um noticiário sobre o recente incidente no aeroporto, e está claro que o público está começando a perceber a existência de relíquias. Ele está muito chateado com isso, pois diz que se esforçou muito para manter a verdade sobre as relíquias em segredo. Mas Edward o lembra que ele fez um grande espetáculo usando suas relíquias mais poderosas no aeroporto e ainda conseguiu desencadear o surgimento de uma tumba no processo. Então, não é de se admirar que as pessoas tenham descoberto o que eram as relíquias. Taejin diz que a tumba não foi culpa dele, pois não poderia ter previsto que haveria 3 relíquias de nível divino enterradas lá. Mas, deixando isso de lado, Edward ainda está surpreso que Taejin tenha saído tão machucado, mesmo tendo uma relíquia de imortalidade com ele na hora. Taejin diz que não quer falar sobre isso agora, e Edward concorda em mudar de assunto. Mas ele menciona que Taejin provavelmente vai precisar de um restaurador para consertar suas relíquias após uma luta como essa. Então, ele se oferece para entrar em contato com um para ele. E depois disso, ele deixa Taejin descansar no quarto do hospital, enquanto Taejin ainda está furioso com a humilhação que sofreu de Ju Hyun. Enquanto caminha pelos corredores, Edward liga para Yoon-aji e Yanagi atende de imediato, o que surpreende Edward, já que Yanagi nunca está tão ansioso por um trabalho, mas ele supõe que deve estar precisando de dinheiro rápido. Yanagi admite que precisa do dinheiro, pois se meteu em problemas ao tentar vender uma pintura falsa. Então, ele precisou forjar sua morte e agora precisa ficar escondido por um tempo para evitar ser descoberto.
Ele também precisa pagar uma boa quantia em subornos para as pessoas que o estão escondendo, e Edward diz que dinheiro não deve ser um problema, já que Taejin é um grande cliente. Enquanto isso, do lado de Joo-hyun, ele percebeu que Yanagi deve ter alguém cobrindo para ele. Então, ele pede para Irene investigar as lojas de arte de todos os seus amigos próximos. E depois de procurar por um tempo, eles reduzem as opções a uma loja em particular. Eles entram e são recebidos pela recepcionista, que pergunta qual obra de arte eles estão interessados em ver hoje. Mas Jo-hyun responde e diz que não estão ali para comprar arte, mas sim, esperavam que ela pudesse ajudá-los a consertar seus relicários. A mulher congela por um segundo quando Jo-hyun menciona relicários, mas depois volta ao normal e finge não ter ideia do que ele está falando. Sang bate a mão na mesa e diz para ela parar com a encenação, porque eles sabem exatamente o que é esse lugar, mas Joo-hyun o puxa para longe e pede para ele se acalmar, pois estão tentando fazer a mulher aceitar o pedido deles. Enquanto os dois discutem, a mulher dá uma olhada na bolsa que trouxeram, e fica maravilhada ao ver tantos relicários de alto nível ali. Jo-hyun vê a reação dela e decide aproveitar a situação, explicando que ouviu de um amigo que poderia restaurar seus relicários ali, e que são muito importantes para ele. Então, ele gostaria que isso fosse feito por um profissional. Agora que ela sabe que Joo-hyun tem relicários de alto nível, a mulher muda de atitude e diz para ele esperar um momento enquanto vai confirmar algo nos fundos. Isso é exatamente o que Joo-hyun esperava, pois, se essa mulher for a secretária de Yeon-gi, ela deve estar ligando para ele agora para contar sobre os relicários, já que ele é o único que pode lidar com relicários desse nível. Como Joo-hyun esperava, a mulher realmente estava ao telefone com Yeon-gi. E Yeon-gi ficou surpreso ao saber que alguém teria tantos relicários à mão. Mas a secretária acrescenta que Joo-hyun parecia bastante desinformado sobre o verdadeiro valor dos relicários, então eles poderiam conseguir enganá-lo. Um momento depois, a mulher retorna da sala dos fundos e diz a Joo-hyun que poderão dar uma olhada em seus relicários, mas que ela precisará levar todos eles para o técnico nos fundos. Joo-hyun fica surpreso ao ouvir isso, já que sabia que ela trabalhava com Yanagi, mas não achava que Yanagi estaria na loja pessoalmente. Ele concorda em deixar que ela leve os relicários para os fundos, e quando ela os entrega a Yanagi, ele fica encantado porque poderá ganhar uma fortuna vendendo-os depois de enganar Joo-hyun. Sua secretária pergunta se ele tem certeza de que isso é uma boa ideia, já que está preocupada que enganar alguém tão poderoso quanto Joo-hyun possa trazer problemas. Mas Yanagi diz que está tudo bem, pois ele pode criar duplicatas perfeitas. Assim, Joo-hyun não conseguirá notar a diferença até que ele já tenha ido embora. Yanagi também possui um relicário de duplicação, que é como ele ganhou o título de Rei dos Fraudes. E com isso, ele pode fazer uma cópia indistinguível de qualquer coisa, incluindo relicários, embora as cópias durem apenas meio dia antes de desaparecerem. Depois que Yanagi termina de duplicar todos os relicários de Joo-hyun, ele pede à secretária que leve as falsificações de volta para Joo-hyun, presumindo que ele não notará a diferença. Mas Joo-hyun já esperava que fossem falsificações. E agora que ele sabe com certeza que Yanagi está lá atrás, ele sai correndo para os fundos da loja, enquanto Sung e os outros seguram a secretária. Poucos momentos depois, Joo-hyun invade a sala onde Yana-ji estava escondido. E antes que Yana-ji tenha a chance de reagir, ele usa seu relicário de corda para amarrá-lo e diz que gostaria de fazer um acordo com ele. Mas Yana-ji está muito histérico agora para prestar atenção em qualquer coisa que Joo-hyun tem a dizer. Jo-hyun sabe bastante sobre Yanagi, e Yanagi não foi sempre assim. Ele costumava ser um promissor estudante de arte, e era tão bom que até recebeu uma bolsa de estudos para uma prestigiada universidade de arte. Mas tudo desmoronou para ele quando, em um ponto, seu trabalho foi roubado por seu professor, um homem chamado Jean Richards. E para piorar a situação, depois disso, Yanagi foi acusado de plágio, fazendo com que fosse expulso do mundo da arte. Então, ele foi forçado a usar seus talentos para outros fins, mais ilegais, se quisesse sobreviver. Joo-hyun sabe que Yanagi não é uma má pessoa no fundo, mas ele certamente é irritante quando grita desse jeito. Jo-hyun precisa fazê-lo parar de gritar se quiser fazer um acordo com ele. Então, ele tira o relicário da caneta de Shakespeare
e informa a Yanagi que tudo o que ele escrever se torna realidade com essa caneta. E prossegue escrevendo que, se Yanagi não cooperar com ele irá experimentar a pior torção testicular conhecida pela humanidade. Um pouco depois, Jo-hyun conseguiu que Yanagi assinasse um contrato feito com a Pedra da Lei. E agora, ele não poderá traí-lo. Yunagi não consegue acreditar que vai ficar preso como escravo de Ju-hyun a partir de agora. Mas Ju-hyun aponta que isso não é um contrato de escravidão, e ele se certificou de que os termos eram relativamente justos, com uma taxa base de $6.000 e bônus sempre que ele consertar um relicário de nível divino. Mas, independentemente de quão justos sejam seus termos, ele não pode exatamente confiar em Yanagi para lidar com a reparação de seus relicários de nível divino até conseguir que Yanagi confie nele também. Ele decide tentar se conhecer melhor e se apresenta a Yanagi, mas Yanagi não está a fim de se apresentar agora. Mas ouvir isso deixa Yunagi furioso, pois ele afirma que não plagiou nada, não sabe o que aconteceu. E seria uma coisa se o professor copiasse suas obras, mas ele conseguiu até copiar pinturas que Yanagi só pensou. Ele sai correndo da sala, e Seung e os outros tentam segui-lo. Mas Ju-hyun diz para deixarem Yunagi ir, pois ele sabe para onde está indo. Agora que Yanagi sabe que Richard usou uma relíquia para roubar seus talentos, tudo que ele precisa é pegar a relíquia dele. Ele vai direto para o escritório de Taijin. Mas ele não pretende ajudar Yanagi a pegar a relíquia. E também não quer deixar Yanagi ir, então manda seus seguranças começarem a bater nele até ele se render.